Então nós começamos aqui a pergunta de número 180. A pergunta, a gente estava vendo a doutrina da oração, porque a Bíblia fala sobre esse meio de graça, que é a oração. E a pergunta 180 é essa aqui: o que é orar em nome de Cristo? Pode parecer uma pergunta simples, não é? Corriqueira, porque a gente está sempre orando em nome de Jesus. Nós terminamos nossas orações, né? Em nome do Senhor Jesus, amém. Mas o que significa orar em nome de Cristo? Será que se eu orar de qualquer maneira em nome de Jesus, eu estou orando de maneira eficaz? Deus está aceitando a minha oração? Será que é apenas um recitar do nome de Jesus, um pronunciar do nome dele que basta? Ou será que tem que ter mais coisa do que isso? Então são perguntas que nós levantamos sobre o que é orar em nome de Jesus, ou o que significa quando nós oramos em nome de Jesus. E a resposta é essa aqui. Vamos, Milene, ler juntos? Leiamos. Orar em nome de Cristo é, em obediência ao seu mandamento e em confiança nas suas promessas, pedir a misericórdia por amor dele, não por mera menção de seu nome, mas para derivarmos de Cristo e sua mediação, o encorajamento para orar e a nossa ousadia, força e esperança de aceitação em oração. Então, orar em nome de Cristo é uma obediência ao seu mandamento, porque ele não só nos ensina, como nos ordena a orar. Então, orar em nome de Cristo é em obediência ao seu mandamento. Então, oração não é opção, né? Quando eu tiver vontade de orar, eu oro. Não, Deus nos mandou orar, é um mandamento. E fazer isso em confiança nas promessas de que Ele nos ouve, nos atende segundo a vontade dele. São promessas, né? Pedir, dá-se, buscar. A pedir a Ele a misericórdia, não porque nós merecemos, obviamente, até porque misericórdia é a miserius cardia, né? O coração que se inclina à miséria, né? Então nós não merecemos nada porque somos miseráveis. Então, Senhor, se incline a nós miseráveis, incline o seu coração à nossa miséria. Então tenha misericórdia, por amor a Cristo, né? Quando nós falamos a Deus, olha, tem misericórdia de nós por amor a Cristo, não por mera menção do nome. Então não há palavrinha mágica, né? Em nome de Jesus, amém, não é assim, agora vou fazer acontecer, não é isso, mas nós falamos em nome dele, nós oramos em nome dele, para derivarmos de Cristo e sua mediação, da sua pessoa e sua mediação, o encorajamento para orar e a nossa ousadia, força e esperança de aceitação em oração. Nós temos algumas referências bíblicas aqui. Esses textos nos ensinam que nós devemos orar em nome de Cristo, pedindo misericórdia por sua causa. Quem abre aí João 14, 13 e 14, por favor? Aí leia, por favor. João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, a ideia de pedir, devemos orar em nome de Cristo. Aí depois os outros textos vão falar sobre a questão da misericórdia, mas fica claro, né? Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, às vezes se entende mal isso, né? Então quer dizer que eu posso pedir qualquer coisa em nome de Cristo, porque ele disse: se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu farei. Então eu posso pedir qualquer coisa que ele fará? A gente tem que entender a Bíblia à luz da Bíblia. É claro que qualquer coisa, Tânia, é qualquer coisa que esteja em consonância com a vontade de Deus. Qualquer coisa, aí você acrescenta, e está justo acrescentar, qualquer coisa segundo a vontade de Deus que vocês me pedirem, eu farei. E Cristo não pode fazer e atender uma oração contrária à vontade de Deus. Não sei se o que eu vou perguntar vai fugir um pouco, mas eu pensei agora na expressão que muitos crentes usam, né? Que é em nome de Jesus. Sem ser na oração. Você está conversando e você fala, em nome de Jesus. Isso seria correto ou coloca o nome de Deus em volta? Não, depende do contexto. Pode ser
uma quebra do mandamento, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, e pode ser uma oração de fato. Quer ver, por exemplo, eu estou doente, estou indo, como alguém conversando contigo, né, conosco, eu estou doente, estou indo no hospital fazer o exame, eu estou meio inseguro e tudo mais, mas eu espero em Deus que não seja nada. Aí a pessoa diz, olha, em nome de Jesus, se Deus quiser, nada será. É lícito, é uma oração, certo? Você está orando junto, olha, em nome de Jesus. Tanto que a pessoa, você está completando a oração dela, né? Ela começou dizendo, eu espero que não seja nada. Aí você completa, em nome de Jesus, se Deus quiser. Então não é errado, tá? Nesse caso não. Então há casos e casos, né? Então, vamos lá. A mera citação formal do nome de Cristo na oração não é o que significa orar em nome de Cristo. Orar em nome de Cristo significa, Isaac, citar o nome dele, André Torres, na oração? Sim, mas a mera citação do nome dele na minha oração significa que eu estou verdadeiramente orando em nome de Cristo? Não. Ok? Então não é simplesmente proclamar, como a gente falou, uma palavra mágica. É preciso mais. Mas olha aí, Mateus 7:21. Alguém lê, por favor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Olha que versículo que diz muita coisa, né, sobre isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. João Felipe. Então muitas pessoas podem dizer Senhor, Senhor, Jesus, em teu nome, Jesus, lembra que o contexto, né, também em outra passagem naquele dia, no dia do juízo, os homens dirão a Cristo, Senhor, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome realizamos isto e aquilo. Aí Jesus dirá o quê? Apartai-vos, malditos, não vos conheço. Mas eles citavam o nome de Cristo, em teu nome fizemos isso. Lembra aqueles lá em Atos, quando aqueles homens em uma das cidades tentaram expulsar um demônio em nome de Jesus, em nome de Paulo? Eles citam o nome de Jesus, né? Aqueles homens lá, filhos de um sacerdote da cidade, né? Se não me engano, os filhos de Cefas, se eu não me engano. E eles vão citar o nome de Cristo, vão dizer, em nome de Jesus, em nome de Paulo. Os demônios dizem, nós conhecemos Jesus e conhecemos a Paulo, mas vós quem sois? E a Bíblia diz que os demônios o demoniado foi para cima daqueles homens e os espantou, eles fugiram nus. Então, veja, tomaram o nome de Jesus, mas não significou nada, não tinham poder nenhum naquilo, né? Então é mais do que falar o nome de Cristo, né? E agora veja aí alguém, Hebreus 4, 14 e 16, vamos ver o que diz aí, Hebreus 4, 14 e 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Perfeito. Então vejam que Cristo então é o mediador, aquele em quem nós temos acesso às graças, às bênçãos, à misericórdia de Deus. Então devemos orar através de Cristo como mediador, por meio de quem temos acesso à presença de Deus, e não só acesso, mas aceitação nele. Então Cristo, irmãos, não é só quem abre acesso, quem dá acesso a cada um de nós à presença de Deus para que Ele nos ouça, mas quem faz com que nós sejamos aceitos. Então a ideia é a seguinte: Cristo não é só aquele que diz, olha, eu vou abrir um caminho aqui para você ir a Deus, aí vê lá se você vai ser aceito. Não. Cristo diz, eu sou o caminho para que vocês se cheguem a Deus, e eu estou com vocês para que vocês sejam aceitos por mim. Você entendeu? Então é por Cristo que nós somos não só ouvidos por Deus, mas aceitos por Deus, tá? Então é interessante, porque às vezes nós certamente pecamos todo dia, né? E às vezes nós somos tentados a não orar porque nós achamos que Deus não vai nos ouvir, e óbvio que Ele não nos ouvirá se nós nos arrependemos verdadeiramente.
Mas tendo nos arrependido, nós podemos com ousadia ir a Deus em nome de Cristo. Porque você pode, você é tentado, e eu também, pensar assim: eu não tenho condição de ir a Cristo, a Deus pedir nada a Ele, porque olha a minha vida. Mas é aí que de fato a boa nova se faz presente. Você é ouvido não pelo seu mérito, não pela sua performance, mas pelo nome de Cristo. Por isso você pode, eu e você podemos ser os piores pecadores, mas se nós nos arrependermos e formos a Deus em nome de Cristo, Ele nos ouvirá e nós seremos aceitáveis diante dele por causa de Cristo. Ok? Então esse é um ponto importante também. Mas vamos lá, rapidamente. Hoje, irmãos, eu não fiz como costumeiramente nós fazemos. Lembra que essa parte aqui da exposição, ela é com perguntas e respostas, né, que a gente faz. Hoje eu fiz com algumas sentenças, algumas coisas que nós aprendemos sobre esse ponto, tá? Então, primeira coisa, a oração do crente diferencia-se de todas as demais orações, pois a do crente verdadeiro é a única que é feita a Deus, o Pai, pela mediação do Cristo, Jesus. Então, a ideia é que a oração do crente é a única que Deus aceita. Por quê? Primeiro, porque é feita ao único Deus verdadeiro, que a gente viu lá numa pergunta anterior, lembra? A quem os homens devem orar? Apenas ao Deus verdadeiro, só Ele. Mas essa oração a Deus verdadeiro precisa ter a mediação de Cristo. Então, os ímpios, eles oram, vamos supor que alguém seja denominado cristão, ele ora a Deus. Ele ora a Deus. Você vê um católico romano apostólico orando a Deus, ó Deus, concede. Aí você fala: Deus está aceitando aquela oração. Não. Por quê? Porque se ele ora a Deus sem a mediação de Cristo, a oração não é aceita. Lembra que mediação de Cristo não é só falar o nome dele, é crer verdadeiramente nele. E a gente sabe que um católico apostólico romano não pode crer verdadeiramente em Deus, porque não é um verdadeiro convertido. Então, ainda que ele cite, ele fale o nome de Cristo, não é fé verdadeira que está ali, tá? Ele não. Então, deu para entender? Ele ora a Deus, às vezes sem a mediação de Cristo, então ele não pode ser ouvido. Às vezes ele fala o nome de Cristo, mas não crê verdadeiramente em Cristo, então ele não pode ser ouvido. E a idólatra, sem ser o católico, um outro praticante de uma seita, ele também vai orar a outros deuses e tal, e ele também não será ouvido. Então, para que sejamos ouvidos, e aí só o crente verdadeiro pode ser ouvido por Deus, tem que ter duas coisas: tem que orar apenas a Deus, e tem que orar crendo verdadeiramente na mediação de Cristo. É uma verdade, a oração do crente diferencia de todas as outras. Vamos chamar de exclusivistas e intolerantes, mas esse mundo de oração que se faz por aí, não é com outros intercessores, não vai lá. Perfeito. Perfeito. Eu estava me lembrando, acho que daí estava comigo, num acampamento que nós fizemos lá na igreja de Belo Horizonte, quando nós pastoreávamos lá com a mocidade, e a senhora do aluguel do sítio, ela quis fazer uma oração, lembra? E foi constrangedor porque ela não era crente. Então nós estávamos nos despedindo do local, e ela veio nos ver, ela falou assim: posso fazer uma oração? Fazer uma oração. E começou a falar. E obviamente nenhum de nós fechou os olhos, nem acompanhou com fé. A gente deixou ela falar. A gente não ora junto, porque ela não é crente. Então a gente não acompanha. A gente não fala: não, tu vai orar. Ela faz o que quiser no sítio dela, mas nós não acompanhamos, só ouvimos. E é interessante ver a dinâmica da oração dela, porque ela começava: ó Deus, nós agradecemos, porque nós somos muito bons, nós somos pessoas muito boas, está vendo a ideia de mérito? Somos muito bons e nós merecemos as tuas graças. E aí depois ela começou a falar com a gente, né? Eu quero também dizer na oração dela, eu quero dizer a vocês que eu gosto muito de vocês. Vocês já vão confundindo, falando com Deus, falando com a gente, entendeu? Então, mas veja a questão do mérito próprio, de como a mediação de Cristo, ainda que fale o nome de Jesus, como ela não está ali, porque a questão é de crer nos méritos. Nós somos muito bons e merecemos a tua graça. Muito obrigado. É a oração do fariseu, lembra? Que orava de si para si mesmo, lembra? Vamos lá então. 2. É sempre necessário orar em nome de Cristo, mas deve-se entender que fazer é muito mais do que apenas pronunciar seu nome no final de nossas orações.
Então, orar em nome de Cristo não é só falar o nome de Jesus, amém no final. Em nome de Jesus, amém. Não é só isso. É isso também. Mas não é só isso. É crer de fato no coração que nós somos ouvidos por Deus pelos méritos de Cristo. E que a única maneira de Deus nos ouvir e nós sermos aceitáveis a Ele é por Cristo. Então, é aquele final de oração que nós nos constrangemos dizendo assim: Senhor, nós sabemos que nós não podemos pedir nada. Nós sabemos que o Senhor não nos atenderá, senão no nome de Cristo. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, amém. Essa é a ideia. Isso tem que haver dentro do nosso coração. A dependência completa de Jesus. Eu sei que eu só posso ser ouvido por Deus e aceito por Ele se eu crer em Cristo. E eu creio e eu tenho ousadia de falar com Deus Santo, embora um pecador, porque eu sei que eu estou firmado em Cristo. Ele vai me ouvir e vai me atender segundo a vontade dele, porque Jesus Cristo é por mim. Essa é a ideia. João. O irmão falou agora a respeito dessa senhora, que falou, né? Estou vendo aqui, onde o senhor falou, aqueles exorcistas ambulantes que acabaram sendo perseguidos pelo inimigo. Aí o que eles falam na sua palavra? Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Quer dizer, é legal. Perfeito. Eles não tinham intimidade nenhuma com Jesus. Deus para poder. Perfeito. Mas queriam tomar o nome dele para ter autoridade. É interessante isso, né? É como se diz assim: eu te esconjuro em nome de Jesus, a quem Paulo conhece, com quem Paulo tem intimidade, mas nós não temos nenhuma. Só queremos nos valer aqui do nome dele. Depois deixa eu dar uma olhadinha se o nome do sacerdote é Cefas. É Cefas mesmo? Capítulo 19, a partir do verso. É porque eu chutei assim de memória. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o processo de espírito maligno, dizendo: escolhemos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Legal, estava aqui tentando confundir o nome esse. Vamos lá, irmãos. Terceiro, então lembra que orar em nome de Jesus não é apenas pronunciar o nome dele, é crer, ter fé em Jesus Cristo. Terceiro, no Velho Testamento, isso aqui é muito importante. No Velho Testamento, o povo orava em nome de Cristo quando fazia com fé na vinda do Redentor, representado pelos vários ritos, profecias e promessas. A oração dos crentes do Antigo Testamento era aceitável a Deus por causa da futura obra mediadora de Cristo. Então, o povo do Antigo Testamento, eles oravam em nome do mediador, em nome do Redentor, simbolizado nos ritos, profetizado pelos profetas, prometido por eles também. Então, é claro, diz o Gerardo Voss, é claro que os crentes do Antigo Testamento, nem todos tinham uma imagem plena do Redentor, porque a revelação, nós vimos isso, né, na Catecúmenos também, a revelação ela é progressiva, você vai conhecendo aos poucos, a Bíblia vai dando cada vez mais, um pouco mais da figura do Redentor. Então não quer dizer que os crentes do Antigo Testamento tinham Jesus em mente, perfeitamente como nós temos pela Bíblia hoje no Novo Testamento, mas eles tinham uma ideia de um prometido, de um Redentor, de alguém que viria por eles, e é baseado nisso que eles oravam, eles criam nesse Redentor. Tanto que os profetas vão dizer, né, o Senhor vem, Ele nos livrará. A ideia de oração, o Senhor vem, e Jesus veio mesmo, o Redentor. Deu para entender? Então eles oravam na fé dessa promessa, dos símbolos do prometido Messias, né, através dos ritos judaicos, nas profecias. Então eles tinham isso em mente, né? Não de maneira clara como nós temos hoje, obviamente, que a revelação é muito maior, muito mais clara, mas eles criam no Redentor, eles esperavam esse Redentor, eles tinham fé nele, eles oravam a Deus baseado nesta fé no Redentor futuro. Ok? Tranquilos? Então a fé do povo do Antigo Testamento é a mesma nossa. A única diferença é que eles oravam no nome daquele Redentor que viria. Nós oramos no nome do Redentor que já veio. Essa é a única diferença, ok? Eles oravam com fé na promessa do Messias. Perfeito. Não é como nós temos fé na segunda vinda de Cristo. Perfeito. Não só no Messias que veio, mas naquele que voltará. Perfeito. Vamos lá. 4.
quando oramos a Deus, suplicamos misericórdia por causa de Cristo. Queremos dizer com isso que, apesar de sermos pecadores, que Deus nos trate com amor e favor por causa daquilo que Cristo realizou por nós. Então, meus irmãos, não há lugar de mérito próprio na vida cristã, não é? As bênçãos nos chegam, Deus nos ouve, Deus nos atende, não por mérito próprio, não por, como nós falamos, é por performance. E como é difícil às vezes arrancar isso do nosso coração, né? Como nós, mesmo sem percebermos, Thiago, nós ainda achamos que Deus nos ouve, ou aquela semana será abençoada porque nós temos andado na linha. Como é que é difícil? E é claro que há promessas de Deus, obviamente, para aqueles que andam no seu caminho, claro, e ameaças para aqueles que não andam. Mas a ideia de salvação, de misericórdia, de toda a graça de Deus, não depende dessas coisas, porque você sabe que você não é fiel, eu também não sou a Deus, né? Assim, completamente fiel, você e eu pecamos, mas Deus continua nos abençoando em muitas coisas, né? Você, por exemplo, quer ver? Você se lembra que, você pode se lembrar, supondo aqui, né? Que naquela semana que você recebeu aquela oportunidade de emprego que você tanto orava, ou tanto queria e desejava, naquela semana você nem orou direito por aquilo, e aquela bênção chegou. Não acontece isso? Às vezes vem uma bênção na sua vida e você nunca pediu por aquilo e veio. Por que veio? Por causa de Cristo, não por causa da sua performance. Às vezes a bênção é tão grande, né, que você tem, nossa, perfeito, e eu nem pedi a Deus. Agora, isso deve nos constranger, né? Nossa, me perdoa, porque eu devia buscar por essas coisas, isso é tão bondoso, me ajuda a reconhecer mais a bondade do Senhor, buscá-lo mais, ter fé que o Senhor ouve e dá bênçãos àqueles que te buscam. É isso que deve levar a gente. Mas a gente não pode nunca pensar que Deus só vai ouvir-nos se nós tivermos 100% no caminho. Embora nós devemos ser santos, fomos chamados para isso, mas é pela misericórdia de Deus em Cristo que Ele nos ouve, nos atende e tem misericórdia de nós, tá bom? Sim, a atitude de autoconfiança ou de justiça própria impedem os homens de verdadeiramente orarem em nome de Cristo. Então veja, aqui é um ponto interessante. Eu e você podemos até usar o nome de Cristo, Carla e Coraci, minha irmã, mas se nós estamos com o coração cheio de orgulho, Deus não nos ouvirá. Então, às vezes nós somos tentados. Eu já vi gente falando, né? Pastor, eu não gosto de orar na igreja publicamente porque eu fico preocupado com as outras pessoas, porque elas vão achar da minha oração. Eu entendo isso, meus irmãos, em parte, tá? Em parte eu entendo isso, porque ninguém também quer orar de qualquer jeito, né? Certo? Mas ao mesmo tempo, às vezes nós nos preocupamos muito com o quê? Com os homens, com a performance, como é que nós vamos orar, vamos orar bonito ou não, vamos usar palavras difíceis e tudo mais, entendeu? E isso é uma armadilha para nós, porque nós começamos a confundir a fé verdadeira com o quê? Com autojustiça. Então eu tenho que orar muito bem, as pessoas têm que gostar da minha oração, porque aí Deus vai se agradar. Então é um cuidado que a gente tem que ter, porque nós somos muito inclinados a essas coisas, certo? Então lembra de Deus, peçamos a Deus que nós não oremos nunca de nós para nós mesmos, né? Como fez o fariseu da parábola que Cristo contou, porque às vezes nós somos chamados a orar e oramos. É óbvio que é muito bendito a gente ouvir uma oração bonita, uma oração bem feita, é uma bênção de Deus, mas nós que oramos devemos sempre ter cuidado. A gente não deve pensar de quem ora assim, a pessoa ela ora bem, né? Aí você fala assim, está querendo aparecer. Você não devia, eu e você não podemos pensar assim, a gente não sabe. Mas quando nós orarmos, que nós não desejemos aparecer. Entendeu? Certo? Vamos lá. 6. Apesar de nossa inclinação ao desânimo e à indolência para com a oração, o conhecimento e a experiência que temos de Cristo e a sua salvação deveria nos encorajar e nos levar à oração constante. Irmãos, nós oramos pouco, e não quer dizer que todo mundo aqui ore pouco, tá? Às vezes você tem uma vida boa de oração, graças a Deus tem buscado isso, mas em geral nós percebemos isso até pela frequência de reunião de oração numa igreja. Por exemplo, eu louvo a Deus, irmãos, pela frequência da nossa reunião de oração. Veja,
Nós não somos uma igreja enorme. Então nós temos um bom grupo com o tamanho da nossa igreja. Eu me lembro que lá em Belo Horizonte eu conheci uma igreja que tinha, de membros, tinha 800 a 900 membros, lá em Belo Horizonte. A reunião de oração lá contava com 10, 15 membros, de 900. Então, graças a Deus, porque eu acho que nossas reuniões de oração são bem frequentadas. E sabe o que eu acho mais incrível? Os jovens. Eu não me lembro da minha vida de igreja ter muitos jovens em reunião de oração e nem estudo bíblico quinta-feira. Eu não me lembro. É engraçado isso? É interessante isso, se pensar, não é? É uma bênção de Deus, que nós não nos orgulhemos, mas que reconheçamos. É uma bênção de Deus. É uma bênção ver jovens numa reunião de oração de semana e numa reunião de estudo bíblico. Isso é uma bênção. É o que Deus nos concede assim, né? Nós que precisamos da sua misericórdia. Mas o ponto, irmãos, é que a cristandade em geral, ela tem dificuldade com a oração. Por quê? Creio que porque nós não cremos como deveríamos. Nós somos incrédulos muitas vezes. Nós não cremos que se nós gastarmos tempo em oração, Deus vai mudar as coisas. Nós achamos que nós precisamos fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que falar com a pessoa, eu tenho que agir. A gente acha que oração é perder tempo. Então isso é incredulidade. Isso é incredulidade. Porque Deus muda quando nós oramos. Deus muda as coisas. Deus age quando nós oramos. Tem um teólogo que diz, né? Enquanto nós oramos, Deus trabalha. E depois vai dizer, né? O Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. A ideia de descanso, né? De dormir, de descanso em Deus. Enquanto descansam nele, Deus dá aos seus amados. Quando Ana orou por um filho, ela orou. E Deus deu a ela o filho. Ela descansou em Deus e ela ficou grávida. Por quê? Porque Deus faz quando nós oramos. Se nós crescemos nisso mesmo, toda e qualquer reunião de oração que nós tivéssemos a chance de ir, nós estaremos lá. Porque quando nós oramos, Deus age. Deus age. Então, pastor, isso aqui nos desvia da oração. Também, verdade. O tempo que a gente perde olhando isso aqui, Verdade. né? Verdade. Eu já, às vezes em casa, eu vou deitar e deixa eu ler a Bíblia antes de deitar, dormir. Aí deixa eu ver o celular antes. Aí quando eu vou ver, e às vezes eu quero até ler com o Daíne, né? Daíne sempre faz devocional dela lá em casa quando ela vai deitar. E às vezes eu quero ler com ela. Só que ela está lendo e eu estou vendo o celular. De vez em quando isso acontece. Aí ela vai e vira para o lado de novo. Aí quando eu atento para. Aí ela já dormiu. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Mas de fato, às vezes é um momento que nós deveríamos, né, à noite, já estávamos descansando no Senhor, nós estamos ainda se cuidar. E só lembrando uma coisa, né, que um teólogo que disse isso, eu não lembro quem foi, está valendo, que a primeira coisa que nós fazemos no acordar é ver celular, geralmente. A primeira coisa. Tem um texto sobre o porquê talvez a gente... Não seja no dia do juízo, não tem um negócio assim? No dia do juízo ninguém vai te dizer que não teve tempo para ler a Bíblia, tem um negócio assim. O John Piper também fala, tem um texto que tem rodado sobre por que a gente procura, a primeira coisa, como a gente deveria tentar, que a primeira coisa que a gente procura no dia é olhar a rede social, né? E é interessante, né? Porque ver o que as pessoas estão falando, né? E nós devemos buscar o que Deus fala, né? Como nós falhamos, né, irmãos? Como Deus tem misericórdia de nós, né? A coisa mais importante é o que as pessoas estão falando. Aí você vai para o celular e ninguém quer ouvir o que Deus está falando. A gente vê o celular primeiro para falar. Se for, está bom. Ele é. Eu particularmente vejo essa reunião como uma benção muito grande. Eu passei por uma igreja que tinha em torno de 100 membros, mas na reunião de oração de terça-feira saíram 3 pessoas, senhorinhas já bem idosas, e estavam sempre lá. Aí o pastor falou assim: não, ninguém quer orar, então a partir de hoje eu acabo com a reunião
Aí ele falou isso lá na frente no culto. Aí ninguém falou nada, estava no culto, né? Aí depois uma senhorinha virou para mim e falou: ele quer acabar, mas não vai acabar, não. Nós vamos continuar aqui e continuar orando. Continuaram, ali. Depois, as senhorinhas, né? Depois de um certo tempo, ele viu que não teve jeito de dizer, elas que permaneceram. Embora eles, eu vou acabar a partir de hoje com a minha oração. Aí elas permaneceram e depois voltou. Depois que a pandemia acabou tudo e hoje não tem mais nada. Mas as senhoras fizeram bem, né? É assim, triste. É porque, veja só, ainda que ninguém vá, tem 3 irmãs indo, né? A nossa reunião de quarta de manhã, por causa do meu trabalho, nem todo mundo pode vir, né? A nossa reunião de oração de manhã, que é desde 2014, ela conta com 3, 4 pessoas, mas geralmente somos eu, Marlinéia e eu, Silene, geralmente. E a gente está tem 8 anos, graças a Deus. E eu me lembro que quando a gente começou, é porque a igreja, lembra, a gente chega, a igreja está bem pequena, e a gente, não, vamos começar a orar para Deus trazer gente para a igreja. Graças a Deus, não. Deus ouve mesmo, né, irmão? Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Vamos lá. Terminando, meus irmãos. Se não fosse a mediação de Cristo, jamais teríamos ousadia, força e esperança na aceitação de Deus. Se não fosse Cristo, nós jamais deveríamos esperar sermos aceitos por Deus. É nele que nós somos aceitos. Mas visto que Cristo é nosso mediador, devemos nos valer de real ousadia e confiança de que não só Deus nos ouve, como nos atende segundo a sua vontade. Eu acho impressionante o Salmo 3 de Davi. Porque o Salmo 3 deve dizer: Senhor, como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários. E aquele contexto de Davi é o contexto em que Davi está sofrendo por causa do pecado dele. E alguém poderia olhar e falar assim: por que Davi não fica calado? Porque ele está sofrendo por causa do pecado dele. Como é que ele ousa a falar com Deus depois do que ele fez? Gente, ele matou um homem. Ele adulterou com a mulher de outro homem, engravidou a mulher desse outro homem, planejou o assassinato desse outro homem, mentiu depois disso. Como é que ele ousa falar com Deus e pedir a Deus que seja por ele? Que é isso que ele pede no Salmo 3, né? Senhor, fere os meus inimigos, né? Senhor, destrói eles. Senhor, minha força. Mas Davi faz isso, por quê? Porque ele sabia que não é por mérito dele. E uma vez arrependido, ele estava confiando em Cristo, no Redentor, naquele filho de Davi que viria. Então é muito poderoso isso, né? Por causa de Cristo. Então você pode estar no pior momento, assim, afundado num pecado terrível, mas se você arrepender, se clamar a Jesus Cristo, Ele te ouvirá, Ele vai te atender e vai te resgatar, porque é por meio dele que essas coisas acontecem, né? Que Deus nos ouve. E por fim, o papel de Cristo como mediador é vital, como nós vimos aqui. Por não entender esse aspecto, a oração de muitos não é aceitável diante de Deus. É preciso, irmãos, compreender que não somos salvos pelo exemplo de Jesus, não é pelo exemplo dele, mas por sua obra como mediador, seu sangue e sua justiça. Sem crermos nisso, não pode haver fé verdadeira e nem tampouco oração aceitável diante do Senhor. Então, para terminar, Jesus, licenciado querido Mateus e presbítero Evanildo, Jesus não é um exemplo apenas, tá? Ele não é um exemplo de oração. Ele é também, mas ele não é muito mais do que isso. Ele é aquele único por meio de quem Deus nos aceita e nos atende a oração. Então não é um exemplo de Jesus, antes é a pessoa dele por nós. Nós oramos em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, e esperançosos nele, e Deus nos atende e nos aceita.